Olá pessoal, estamos começando uma nova série aqui no meu canal de YouTube, Bicalho Podcast. Nós vamos convidar diversos clientes e amigos a contar sua história aqui na América. E hoje um convidado mais do que especial, Rodrigo Xerife. Craque dentro dos gramados e alguém que eu, sinceramente, me sinto à vontade para chamar de amigo. O Rodrigo vai compartilhar conosco um pouco da sua história no futebol, e a lindíssima história que ele vem escrevendo aqui em Orlando. Vou dar uma dica, não é bem fora dos gramados não, ele às vezes fala depois dos gramados, mas essa continuidade aí ainda tem gramado nessa história. Rodrigo, seja bem-vindo, quero saber muito da sua história hoje e prometo que não vou dar na canela, hein, cara? Não, com certeza, você joga elegante, cara, você não é igual eu, vem na canela. Jogo de terno, né? Exatamente. Não, primeiro é um prazer estar aqui com você, com o pessoal que está nos assistindo. Falar um pouco da minha carreira é muito fácil, mas falar o pós a minha carreira como jogador de futebol, aí sim, aí eu acho que tem que eu tá falando muito bem, e eu acho que eu tô no lugar certo para dar essa dica para vocês também, que após carreira, ou se é dentro do futebol ou qualquer carreira, mas aqui é o lugar certo para quem quer aí ter um outro segmento ou fora do país. Eu acho que esse bate-papo vai ser bem interessante, assim, de falando um pouco o pós-carreira minha, né, como jogador de futebol. A gente quase não fala muito sobre isso, né, sempre todo mundo me procura para falar de futebol, e hoje estou muito feliz de estar aqui na sua presença para a gente bater um papo sobre esse assunto. Rodrigão, legal, eu agradeço primeiro por ter aceitado o convite prontamente. Bater papo com você sempre é agradável, a gente quando conversa não tem hora para terminar, mas eu queria saber de onde veio sua paixão pelo futebol, cara? Cara, minha paixão pelo futebol, ela surgiu dentro de casa também. É como toda criança, todo brasileiro, o nosso esporte não é como, né, o americano, que tem aí o beisebol, né? Eu acho que é o que vem aí primeiro, depois enfim. Cara, eu não sei regra de beisebol até hoje. Então, eu também não sei, mas eu acho bonito por todo o espetáculo, mas eu acho que eles vão chegar nessa parte, mas eu como brasileiro, eu acho que é o sonho de toda criança, né? Pô, ser jogador de futebol, a gente respira futebol. Lógico que agora a gente tá aí numa ladeira, né? Se a gente pode falar assim, na seleção brasileira, que é onde que atrai muito mais ainda essa vontade dos meninos serem jogadores de futebol. Mas eu venho se eu for falar da minha carreira aí, né? Como começo de carreira, sim, aí eu tenho que voltar como todo menino, né, da vida humilde, não que, por contrário, nunca me faltou nada, mas da minha família humilde, enfim, aí segue aí pelos clubes fazendo teste, então a minha vida começou dessa forma, cara. Que legal, e que hora na sua infância, adolescência, você sentiu que isso ia ser só uma brincadeira e que poderia virar profissão? Teve algum momento que você teve essa percepção? Cara, isso aí aconteceu quando eu cheguei na Ponte Preta, né? Porque todo mundo fala, você começou na Ponte? Não, eu não comecei na Ponte Preta. E eu comecei pro futebol muito tarde. Eu achei que você tinha começado na Ponte, não, cara. Eu comecei muito tarde pro futebol. Porque eu comecei com 17 anos, 16 para 17 anos. E os meninos hoje têm que começar ali em volta de 15. Lógico que naquela época, eu não sei qual é a idade agora. Se eu não me engano, acho que é com 13 anos que já tem alguns clubes que aceitam os meninos estarem morando em alojamento, né?
mas antes era já depois dos 15. E eu cheguei no Rio Claro com 17. Só que antes de eu chegar no Rio Claro, eu falei, ó, eu quero sair dessa, porque eu trabalhei na lavoura, né? No interior não tem pra onde você correr muito, né? Então, falei, ô mãe, eu quero, da minha rua, eu quero ir embora. E aí eu fui pro Rio Claro. Do Rio Claro, aí sim começou, né? Porque o Rio Claro é um time de empresários. E empresários, pô, vamos juntando, esse aqui eu tenho esse menino, e aí forma essa peneirinha ali primeiro, e aí começa a indicar pros clubes. E aí foi quando me indicaram, né? Me levaram pra Ponte Preta em 97. E ali eu fiquei. Ali começou a minha história dentro do futebol, né? Mas, por incrível que pareça, assim, eu acho que eu corri meio que ao contrário desse sonho, desse peso, assim. Eu nunca coloquei que eu ia ser um jogador de futebol. Realmente eu queria estar ali para me fugir daquela situação que é muito ruim, que era lavoura, entendeu? De plantar eucalipto lá na região. Então eu não tinha muito esse peso de ser jogador de futebol, não, Bicalho. Eu tinha, tipo, eu quero estar aqui, tá bom Que aqui já legal. pra mim. E aí as coisas foram, eu acho que pra mim naturalmente, assim, e aquela vontade, tipo, de querer ganhar já desde o começo. A escola Ponte Preta também, ela me fez muito bem pelo Já é um meu time estilo de jogo. apaixonante, né? A Exatamente. torcida da Ponte sempre presente. E é a pressão, né? Sim, Ali não tem, né? sim. Na Ponte Preta, se a gente for num clube de interior assim, eu acho que é Sim. um time que carrega muita pressão. Sim. Não ter ganhado nenhum título, Sim. enfim, né? E não tem aquele, ele é o mais novo, não cobra. É muito pelo contrário. Então aquilo ali me fez bem também. Quando eu chegar em outros clubes assim, eu não caía muito nesse negócio, pressão. E isso é tão interessante porque talvez você não ter se colocado a pressão te deixou leve para seguir essa trajetória. Na hora que eu te perguntei, eu lembrei de uma conversa que eu tive com o Guilherme, meu filho. Ele foi chegando naquela idade que ele começou a perceber que ele não seria jogador de futebol. E um dia a gente fez uma viagem aqui para Sarasota, que tem uma praia deliciosa aqui perto da gente, Holanda. Ele falou, pai, quando você percebeu que não seria jogador de futebol? Aí eu falei, cara, eu percebi que ia dar só pra jogar uma pelada, brincar com os amigos, mas que me faltava alguma coisa, faltava velocidade, explosão, e eu vi que ele estava chegando a essa constatação também, que ele não seria jogador de futebol. Mas toda criança tem esse sonho, né? Porque a gente vê os ídolos, sonha em estar num campo cheio, mas eu falo que algumas pessoas são privilegiadas, né? De poder exercer como profissão, que é a paixão de muitas pessoas, apesar de não ser fácil, né, Rodrigo? Eu queria fazer uma pergunta. De onde veio o apelido de xerife? Então, cara, esse apelido de xerife, lógico que conseguiu de ter um pouquinho um nome maior, assim, né, desse sobrenome, né, porque eu nunca tive sobrenome no futebol, sempre foi Rodrigo. E aí veio e acrescentaram o xerife, né? Só que, né, em todos os clubes que eu joguei, aonde que ficou mais marcante, assim, aonde que veio esse sobrenome, né, entre aspas, assim, no futebol de xerife, veio quando eu estava no Vasco. Que ali foi o clube que eu fiquei 4 anos, né, essa gente aí, quase completando 4 anos, e de 3 deles eu fui capitão da equipe. E você ser capitão de uma equipe por 3 anos e se tratando de Vasco e da torcida, da história e né, se a gente for colocar, eu chego no Vasco lógico que passou muitos zagueiros lá, vou falar assim especificamente da minha posição, mas, pô, nós estamos falando de Mauro Galvão, Sim. só esses caras que ganharam Libertadores, até um dia o Mauro Galvão foi lá num dia de treino lá, eu falei, rapaz, chego perto do cara, eu não chego. Então era muito gostoso, assim, porque eu nunca tinha visto o Mauro Galvão lá e foi muito legal. E aí até falei, peguei o xerife pra mim. Ele falou, não, mas tá em boas mãos. Então foi bem legal, assim, mas ali que foi realmente, porque foram 3 anos, assim, de tipo meio... E eu aprendi também, né, porque São Paulo, aí tinha Rogério Ceni, tinha esses caras que ajudavam tudo, mas no Vasco... da forma que tava, e pô, chega um jogador, chega outro e você permanece com uma postura de liderança dentro do vestiário, então aí o pessoal começou, o xerife veio naturalmente. Isso é muito bom.
Rodrigão, e é impressionante a relação do vascaíno com você. Vou até te contar um caso. Eu estava no Panamá algumas semanas atrás e eu tenho um grande amigo que mora no Panamá, que é o Alexandre. Ele jogou basquete no Vasco, cara, daquela geração do Vasco, quando ele tinha esportes olímpicos e ganhou muito. E ele tá me contando a história dele. Aí eu falei, não, tem um amigo que jogou no Vasco também. Na hora que eu falei que era você, ele falou, cara, manda um abraço pra ele, eu sou super fã do Rodrigo, se eu for lá em Orlando, você tem que me apresentá-lo. E é interessante como que a sua presença, a sua passagem no Vasco foi marcante. Falando disso, queria te perguntar, qual o momento mais marcante da sua carreira? Aquele que na hora que você fecha os olhos, fala, poxa, se eu pudesse, eu queria viver esse momento de novo. Cara, o momento, assim, que eu, ao mesmo tempo, eu aproveitei e, ao mesmo tempo, eu fiquei meio sem chão. Que foi... Isso aí não é um momento que eu vivi no Vasco. E sim, eu vivi quando eu estava jogando no Dinamo de Kiev pela Ucrânia. Nós fomos jogar no Santiago Bernabéu, lá na época dos Galácticos. Então, aquilo ali eu queria viver novamente, cara. Porque legal. Aquilo ali é só por videogame. Hoje eu vejo meu filho jogando videogame ali, Champions League, eu falei, eu já joguei isso aí, cara. Então isso eu acho que você ser jogador de futebol, eu acho que isso aí muitos podem chegar, muitos podem ter esse sonho também, mas um sonho que aí você fechar os olhos e aí você vai sonhar, com uma situação dessa, de você estar jogando contra os caras que você vê na TV, que na época era o Ronaldo Fenômeno, Guti, Zidane, Raul, Cannavaro. Cara, isso é o que eu queria viver novamente, assim, eu acho que é um sonho, assim, isso aí eu não posso falar, eu não sei, né, precisa ser campeão, é uma sensação muito boa, como fui com o São Paulo, campeão brasileiro. Mas essa situação de você estar num palco no Santiago Bernabéu, lotado, você entrando ali, aquela música, assim, é um momento, assim, que às vezes, assim, eu tô em casa, assim, eu tenho algumas fotos, tem uma camisa do Cicinho, que o Cicinho tava lá na época também, que é um grande amigo também. Beckham, Roberto Carlos. Não, isso era reserva. Era uma seleção mundial, então, né, cara? Eu até brinco com os caras, né? Os caras, quando a gente tá almoçando assim, eu falo, pô, Rodrigo, você jogou? Eu joguei, não joguei, né? Toquei na bola 2 vezes. Como assim? Eu falei, cara, eu cobrei uma falta e um tiro de meta. Porque você não via a bola, realmente era outro mundo, entendeu? Então isso aí é o que eu queria viver novamente, assim, de estar naquele palco ali, de ter essa... É diferente, cara, é diferente de tudo, assim, que eu vivi, assim, dentro do futebol, era essa partida eu poderia falar pra você, isso aí foi um sonho, assim, que eu nem imaginava que eu iria... sonho que eu falo assim, porque eu nunca fui muito de ficar sonhando, né, sim, de coisas estar acontecendo, pra não ter essa decepção. Então eu não carrego muito isso não. Aconteceu, eu vou viver isso aqui intensamente. Você falando isso, eu lembrei de uma frase que eu ouvi uma vez. Existem momentos que valem por uma vida, né? É um desses. Se for assim colocar, eu colocaria esse momento, assim, que foi muito legal. Rodrigo, outra coisa que eu queria te perguntar, né? Assim, eu tenho vários clientes e amigos que são atletas, e uma coisa que eu percebo que o grande público não nota, né? Que para nós, leigos, o futebol normalmente é pelado no final de semana, então é diversão. E para vocês exige um preparo físico e emocional gigante. Eu não me esqueço uma vez que eu estava no Mineirão lotado e teve uma disputa de pênalti. E o Léo, zagueiro também, que é um amigaço, ele foi bater um pênalti, cara. E eu falei, cara, eu acompanho futebol, não lembro do Léo batendo pênalti. Era uma final. E na hora que ele colocou a bola na marca, eu conheço a história dele, falei, se fosse eu saia correndo pro túnel. E ele bateu e fez, graças a Deus. Mas existe um preparo físico e emocional muito grande. Como você fazia para lidar com isso durante a carreira? Porque o zagueiro ele tem que estar preparado para parar normalmente os melhores jogadores do outro time, né? O atacante, aquele cara que é rápido em um lance pode definir a partida. Então eu imagino que dirimir isso durante a semana nos grandes jogos era muito difícil.
O jogador de futebol, assim, eu posso falar, assim, no geral, né? Porque quando você coloca uma abraçadeira de capitão no braço e você tem um pouco de sensibilidade maior de estar falando com seu companheiro, você fala, e aí, como é que tá? E aí, então, você consegue ter um pouco do parâmetro de como tá a sua equipe, né? Então era muito assim, que em concentração você vai nos quartos e, pô, e aí, meio que brincando pra não ficar muito, pô, amanhã o bicho pega. Mas, pra mim, assim, tem uma pressão maior assim, eu acho que 20 minutos antes do jogo. É o momento, a hora que você tá chegando perto do estádio e aí você tem pressão da sua torcida, que é a sua torcida, vamos lá, e você vê, vamos ganhar, então é essa, né? E do outro lado, vocês vão morrer, não, se vocês ganharem, então é meio, a pressão ela aumenta, né? Não Sim. só da sua torcida como a vitória, como também se você ganhar, então é uma coisa que às vezes não dá nem para equilibrar, né? Mas o jogador, ele tem o momento dele, a hora que acaba a pré-eleição e entra no ônibus, e aí é um silêncio total, assim. Depois vem aquela música do vestiário, que todo, né, às vezes vocês veem aí com umas caixinhas, que aquilo ali tira um pouco a atenção. Mas a hora que acaba, assim, no vestiário, cada um tem a sua... Eu, no meu caso, eu tinha que tocar na bola antes de tudo, assim. Eu tinha que, tipo, cara, eu preciso pegar na bola pra... Que aí Fica à baixa, vontade. aí você fala, opa, já parece que tá faltando alguma coisa ainda. Então, eu até brinco que teve uma vez lá no Vasco, lá que eu falei, cara, eu preciso que... E foi num clássico contra o Flamengo até, e nesse dia até fiz gol, né? E aí eu falei, cara, como que eu vou fazer? Isso aqui tá uma partida, né, decisiva, eu não posso errar, e os jogadores tudo rápido, enfim, né? Toda aquela tensão. Aí cheguei eu não lembro quem era o Nenê, se eu não me engano. O Nenê soltava a bola, eu falei, Nenê, joga pra trás que eu vou chutar a bola lá na frente. Mas não treinamos isso, não, mas mandou fazer, o Jorginho, né, o Jorginho que era na época, eu falei, mas o Jorginho mandou fazer agora, porque a gente marca a pressão lá. Então eu já tinha esses negócios, falei, cara, eu vou fazer ele tocar a bola em mim primeiro, eu já vou chutar ou fazer alguma coisa, e aí a tensão saía, mas numa situação que nem você falou, de pênalti, aí já é uma situação assim que é além da sua concentração de jogo, porque os zagueiros, tem alguns que cobram pênalti, se sai, é o zagueiro que bate, mas se esse jogador já não faz isso em todas as partidas, a pressão dele aumenta. A pressão dele aumenta, porque é uma coisa nova, uma situação nova, né? Se a gente for falar assim, dentro de uma partida decisiva, realmente a possibilidade dele errar é bem maior. Sim. Rodrigo, fazendo a conexão, né, dos campos para o mundo corporativo, que é a sua realidade hoje. O que o trabalho em equipe e a superação dos gramados te auxilia hoje na sua condução dos seus negócios, da sua vida profissional, agora no pós-carreira? A minha pós-carreira eu tentei em 2 anos, na verdade eu já tinha me programado já há muito tempo já de vir morar nos Estados Unidos, né? E então a minha pós-carreira eu tentei, cara, descansar, porque eu tava mas muito, não estressado a palavra, como que eu posso falar assim, de carregado de pressão, porque de Vasco, de Ponte Preta e de clubes e essa tensão. E aí quando eu chego e falo, pô, eu vou parar. Aí uma semana ainda vai, eu até brinquei com a minha esposa, né? Falei assim, pô, e aí, né? Vamos pra onde? Ela falou, pô, mas hoje é quarta? Eu falei, e aí, o que é quarta, né? Porque eu não trabalho mais, né? Então, meu filho era pequeno, então a gente fomos pra praia, não lembro direito, assim, numa quarta-feira. E ali eu falei, caraca, velho, que é isso, meu? Que vida, né? Porque a gente não tinha Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais,
Enfim, eu perdi casamento de amigo meu, que até me esposa falou, vai você que eu não consigo ir, padrinho de casamento. Eu tinha reserva até no padrinho de casamento, meu. Não, coloca outro, se não der, eu vou. Vai E o é verdade, a suplente. turma fala, não, é sério. Então, assim, muitas coisas assim que após, como jogador de futebol, você não desfruta isso. Não tem como, não tem você como falar, mas esse final de semana ele levou um cartão amarelo, ele não joga, ele não vai desligar. É impossível, cara. É impossível porque ele vai estar assistindo o time dele, ele vai estar torcendo para se perder hoje. É ruim, se ganhar é muito bom. Então você ainda tem a sua atenção. Quando você sai disso aí, realmente é uma outra vida e é uma vida que você fala, caramba, é muito bom estar com a minha família agora e fala, cara, eu vou pra praia, eu vou pra casa dos meus amigos, eu vou no restaurante, ninguém vai me xingar, não vai ter essa pressão. Então isso aí é uma coisa que eu senti após a carreira assim de jogador de futebol, que eu acho que só quem vive como jogador de futebol tem essa carreira, não que outros não tenham a pressão ou Mas não, mas diferente, né? é multidão, né, cara? A gente tá naquele negócio, se perde, tá no aeroporto, Julgamento público, nego né, quer te Rodrigo? pegar. Exatamente, entendeu? Então, assim, é uma pressão muito forte que após a carreira de jogador, só quem jogou lá vai sentir essa calma, essa tranquilidade. E aí você tentar fazer uma outra coisa fora do futebol, né? E como foi a decisão de vir para os Estados Unidos? Cara, a decisão de vir pra cá foi quando eu ia muito pro interior, né? De férias, quando a gente tinha 15 dias na época de quando jogava, e agora mudou pra 30, enfim, né? Mas eu ia muito pro interior, por causa dos meus pais, ficavam lá e tal. E aí a minha esposa, a Juliana, no ano seguinte, ela falou, pô, vamos pros Estados Unidos. Eu nunca tinha vindo pra cá, né? Vamos para os Estados Unidos. Eu falei, eu não vou, aquele jeitão de interior. Pô, eu quero ir para o interior, ficar lá pescando com minha família, churrasco. Não, vamos pelo menos um pouco. E aí eu conheci Miami. Quando eu pisei em Miami, quando eu conheci assim, andei, eu não tinha vindo para cá ainda, para os Estados Unidos, não tinha o Caio ainda, meu filho. Quando eu pisei lá e andando, eu falei, cara, é aqui que eu quero morar. Eu também vou tive morar essa nos paixão à Estados primeira Unidos. vista, cara. Lógico, cada um tem seus objetivos, mas eu falei, cara, é aqui, é uma coisa, uma tranquilidade, uma paz, e aí vem muito de encontro que eu tô falando pra você, que muita pressão, eu vivia e eu vim aqui, pô, tranquilo, e saí, aí, muito bom. Eu falei, cara, é aqui que eu quero morar. Rodrigo, e aqui até a questão do próprio atleta na carreira é diferente. Uma vez o Juninho jogava no Galaxy e a gente acompanhou ele num jogo, aí a gente foi pro restaurante, o torcedor viu ele entrando, esperou ele jantar, ficou sentado na porta do restaurante para depois escolher o autógrafo, né? É uma relação diferente daquela super paixão. Exatamente, que tem no mas Brasil. isso é engraçado, porque eu vou aqui no parque aqui de final de semana, às vezes com a minha família, assim, com amigos. E aí, às vezes, tem né, que a gente percebe, né? O pessoal olha muito, olha, até que. Aí, quando eu cumprimento, assim, aí vem. Aí ele pega coragem e vem assim, mas aqui ele fica meio inibido, assim, de chegar, de invadir a sua privacidade ali. Eu acho que em toda a área aqui, né? Aqui nos Estados Unidos, enfim, eles respeitam muito isso. Mas o brasileiro, quando vem pra cá, ele muda a chavinha, assim, muito, mas automaticamente, assim, ele não sabe o que tá acontecendo, mas ele faz isso. Eu falo porque aqui as regras, as leis são diferentes, né? Sim. Então, todo mundo começa a avaliar e mostra também como a gente é fruto do meio que a gente tá, né? Sim. Eu falo isso no trânsito, aqui você segue as regras, aí chega no Brasil, você vê que a mesma pessoa que aqui segue as regras lá não age da mesma forma. E como foi seu processo migratório? É a parte que nos conectou. Não, essa é a melhor parte. Eu acho que isso é uma coisa que é legal eu falar, porque quando eu decidi vir pra cá, acho que foi 2000, foi logo depois, não, foi antes da pandemia, se eu não me engano. E aí eu vinha muito pra cá, e eu jogava, né, aqui tem muita pelada de jogador, aqui tem muito jogador, espero que você traga bastante gente aqui pra bater esse papo, e eu andava no meio deles e falava, pô, me indica um advogado, pô, qual advogado aí? E todo mundo chegava e falava, pô, tem esse advogado que é muito bom, pô, mas assim...
cada um é cada um, né? Mas ninguém chegava e falava, né? Que a gente brinca dentro do futebol, né? Pô, bate no peito e fala, não, esse aqui é sério, esse aqui você vai lá e vai ser assim. Não tinha. Eu fiquei, bem dizer, aí uns 6 meses aí e vai, entrevista, né? Ah, vamos lá conversar, uma reunião com um, reunião com outro. Você também tá. O Bicalho tava no meio desse pessoal. E de toda forma que eu fazia com um, eu fazia com. Eu acho que eu fui em 3 escritórios. 3 escritórios. Com o Bicalho. E eu fazia as mesmas. E o 2 eu falava, cara, aqui não é. E aí eu fiquei com o Bicalho, é bom vocês saberem. Não foi de uma hora pra outra também, né, Bicalho? Rodrigão mais mineiro que eu, cara, desconfiado. Mas a desconfiança veio porque todo mundo aqui Sim, te tá deixa muito correto. inseguro, né? De não chegar ninguém e falar, não, lá é sério, pode ir. Pô, tem esse, tem esse. Não, não tem esse, tem esse. Qual que é o... Esse é o melhor, qual que é o melhor? Ainda mais tratando de documentação, uma documentação importante que você vai fazer essa transição. E não só sua, como da sua família, mexe com muita coisa. E você não pegar um escritório sério e principalmente um advogado sério, que às vezes você pode ter um escritório bom, mas o advogado não é. E assim vai, né? Mas eu fiquei, acho que uns 2 meses aí conversando com o Bicalho. Bicalho é assim, as mesmas perguntas. Fui para São Paulo, até que fizemos essa transição, né, Bicalho? Sim. Como que eu não sei o nome correto que eu poderia usar, sim, mas foi muito bom. Depois dali que saiu minha documentação, totalmente diferente do que os meus amigos que a gente jogava, que jogador de futebol, que moram aqui, chegava e falava, qual é o advogado? O advogado é o Vinícius Bicalho. É simples assim. Isso ninguém conseguiu fazer comigo lá atrás. Hoje eu falo, né, você sabe muito bem que aí depois que tirou minha documentação, eu canso aí de falar pra tudo, pô, é esse aqui, vai lá, pô, é esse aqui. Então, e até fora do futebol também, isso muitos jogadores perguntam, e até fora do futebol, né, o Bicalho é um cara que saiu de advogado para amigo, e apesar da gente falar pouco, mas quando a gente se fala, é um cara que não só como advogado me atendeu bem, mas também como amigo, cara. Eu tenho muito prazer, assim, de indicar você para as pessoas, porque você é um cara que, do que eu conversei, é muito correto, e as pessoas que fizeram, que eu indiquei, e fizeram com você o processo também, têm a mesma opinião que a minha. Então eu fico muito feliz disso aí. Rodrigão, eu lembro demais quando a gente estava interagindo, porque eu tinha uma viagem para São Paulo, lembra disso? E eu vi que você estava inseguro. No final, acho que você estava dando. Eu estava no hotel, ia ter uma palestra. Exatamente. Aí eu falei, Rodrigo, vou estar no hotel tal, acho que era o Bourbon. E nós tomamos um café, eu e você, Juliana, e foi hiper legal, porque eu acho que nada como olho no olho, né? Eu sou mineiro, também sou desconfiado pra caramba. Não, mas a minha desconfiança não foi porque as minhas conversas que eu tava tendo com você eram umas conversas que estavam ali, tava tudo se encaixando, mas colocaram tanta coisa na minha cabeça, pô, não é assim, é assado. E eu tô falando daqui, o pessoal que vive aqui, não é nem do Brasil. Até quem que me indicou você foi a Priscila do Wilson lá, tudo, e então aquilo ali, faltava, acho que a gente assassinar, porque eu tava ali, já tava junto já, né? O que eu falo, mas eu acho que a questão da desconfiança ela é importante, Rodrigo, porque a gente vê na parte de imigração muitos golpes aqui, muitas pessoas que vendem ilusão, né? Porque como uma pessoa já quer vir para cá, aí eu falo que o estelionatário, normalmente ele fala o que a pessoa quer ouvir, né? E então, quando eu brinco desconfiado, eu acho que é até um elogio, porque eu acho que uma decisão, como você falou, muito importante, né? Mudança de país, sua esposa, seu filho, então tem que ter muito cuidado nisso. Mas não é, assim, só uma última, assim, que eu acho que é o... Cara, eu acho que você não tem que mudar nunca, eu acho que você não vai mudar, porque mas é o contato de você com o seu cliente. Eu acho que é isso, é isso que eu acho que falta muito aqui. Às vezes a pessoa quer fazer muita coisa e quero atender todo mundo, eu quero... Não, tem o seu tempo, mas
você como advogado, que eu acho que é o... E eu falo pra você, aqui você não vai falar com a secretária, a não sei que, lógico, você tem que pegar alguma coisa, mas aqui sempre me retornou, aqui sem... De tudo, né? E é verdade, cara, porque eu ligo depois pros amigos meus que eu indiquei, falei, e aí, como foi? Rodrigo, esquece, esse cara é sensacional, e também eu acho que viraram amigo seu também. Esse cara é sensacional, fala com ele, tira todas as dúvidas, pô, muito sereno no que ele fala, meu, não tem o que falar. Obrigado pela indicação, então não tenho medo de indicar, não tenho medo de falar de você aqui. Não é propaganda não, eu tô falando realmente como foi e como você é, entendeu? Rodrigo, eu falo que se a gente montar um time aqui da Bicalho, eu vou montar, mas eu acho que eu vou ser o alambrado ali. Vai ser mais forte que o do Não, Messi lá de Miami, viu, cara? Joga de 10, você joga de 10. Rodrigão, e aqui nos Estados Unidos? Eu ouvi falar, um passarinho me contou que você continuou no esporte de alguma forma. Me conta os seus planos, seus projetos aqui na América. Uma coisa que assim, não imaginava que eu iria, né, ter uma escolinha de futebol aqui, ser coach, né, ser treinador de categoria, né, da molecada também. Mas aqui é uma coisa muito boa, assim, né? Muito boa em aspecto dos pais comprometido com a escolinha, comprometido com o seu filho, com o esporte do seu filho. Coisas que, é verdade, eu andei muito com meu filho no Brasil e as escolinhas de futebol realmente além do dinheiro, né? Pagou, é isso, campeonato, o pai não leva para um jogo, e aquele menino que também precisaria daquele menino que não foi pro jogo, então assim, não tinha responsabilidade. E aqui é totalmente ao contrário. Aqui o esporte, ele consegue trazer a família se une, ver o seu filho jogando, levar o seu filho para uma experiência de um torneio, que nem a gente vai disputar o torneio do Lake Nona agora, que mais de 1.000 pessoas por dia passa, né? Que vai ser 3 dias lá. E os pais, né? Tem muitos pais aqui que é o primeiro ano deles dentro de uma categoria, e o cumprimento, ali deles estarem junto com os filhos, torcendo ali na lateral. A gente estava falando até antes, né? Pô, torcendo de um lado, do outro, mas todo mundo bem organizado, os juízes. Então isso aí me fez querer fazer isso no dia a dia, de ensinar os meninos. Eu juro, eu tive contato para fazer alguma função dentro de clube no Brasil, e eu não quis. Falei, cara, não me vejo fazendo isso. Não me vejo, não vou voltar para essa rotina de novo de todo dia estar concentrado e estar ali. É muita tensão. Então, eu não quis, né? Não era aquilo que eu estava pretendendo. E aqui, totalmente, estou gostando. Foi muito bom para minha família, para a adaptação da minha esposa, do meu filho que também joga. Então, assim, é uma coisa que, se eu for colocar assim, a escolinha tá me fazendo muito bem aqui, não só como a minha família dentro de casa, mas também para mim, assim, é uma coisa que tá no meu sangue, né? Eu sempre joguei futebol, e eu passando um pouquinho daquilo que eu aprendi nas categorias de base pros meninos, eu fico muito feliz, assim, de estar vendo a evolução deles, né? Às vezes o pai chega e fala: mas nós perdemos, perdemos de 2, perdemos de 3, mas lógico que o resultado é legal, mas além disso eu tô querendo ver o quê? O que seu filho melhorou? Esse é o maior resultado para mim. Isso aí que é a vitória, Porque né? não adianta, vou lá, vamos ganhar, mas e aí, como que ele tá desenvolvendo? Como hoje ele tá batendo na bola? Porque muitas crianças aqui têm muita dificuldade, coordenação é o que a gente treina lá. Então é tudo aquilo que me fez ser um jogador de futebol, aprender tecnicamente, tirando algumas etapas, né, daquelas etapas, isso aqui não serviu e eu já dando isso. Então é muito bom, assim, estou muito feliz aqui. Eu imagino o privilégio que é para os meninos poder aprender com você, porque eu falo, a gente tem a imagem do Rodrigo, o zagueiro é enérgico, mas o Rodrigo é um lorde, cara, você conversa com ele fora de campo, um cara
é um doce. Vai ficar até ruim muito falar isso pra zagueiro, pô. Mas é diferente, né, cara? É muita pressão, é muita adrenalina, é muita coisa em cima de você, que nem eu tava falando, né? Você sai de um clube, é uma dificuldade, aí é outra, enfim, né? Uma coisa vai levando e a pressão fica maior. Mas quando você vai... Eu tenho poucos amigos, não vou falar que eu tenho muitos amigos, mas quando eu gosto de me divertir, eu gosto de curtir aquele momento, com a família, dar risada. Às vezes todo mundo vê muito eu quando ganhava do Flamengo, né? Ganhava, dava goleada, enchia o Vitor saco. tá até preocupado ali. Tá ali, eu falei disso por causa dele, não. Você lembra daquele gol que eu fiz de cabeça? Não é? Ô, Rodrigão, toda vez que a gente conversa, eu pergunto da família, Juliano, Caio, eu vejo que seus olhos brilham. Queria que você falasse como foi a adaptação da família, como é a rotina deles aqui em Orlando. Cara, não é fácil? Não é. Eu vou ter que falar... É verdade, né? Você chega, né? Graças a Deus, depois do futebol, tenho uma vida boa, né? Trabalhei para isso. Então, quando você sai de uma cultura que lá você consegue ter pessoas para te ajudar, coisas simples, pô, no seu almoço, no seu... que cuida da tua casa, né? Então, você vem pra cá, já não é isso. Não é assim que funciona. Não é... Aí você começa você fazer eu acho que é aí que tá, eu acho que a maior mudança, eu acho que é onde que maior pega dentro da casa, é que você tem que limpar a tua casa. Lógico, você pode... Ter alguém para ajudar, Pode mas ter alguém não para é a mesma ajudar, coisa. mas não é que nem no Brasil, você fala, pô, eu vou contratar uma pessoa para ficar aqui todo dia, vir fazer almoço, sai 5 horas da tarde. Não é assim. Não é assim. E então, isso aí eu acho que é onde que, não é que atrapalha, mas eu acho que é onde que tem a maior dificuldade para você se adaptar ao país. Porque o resto funciona tudo. Sim. Escola, ônibus, plano de saúde, tudo funciona. Carro, esquece. A sua vida ali vai funcionar bem mais do que, né? A gente funcionaria hoje no Brasil. Mas isso eu acho que é onde que atrapalha um pouquinho a sua adaptação. 6 meses aí que a gente está hoje, né? Eu lembro até de uma fala do Kaká, fomos bater uma pelada ali em Celebration, ele pegou e falou, pô, e aí, vai vir morar pra cá? Eu falei, pô, tô querendo, tô esperando minha documentação. E aí ele falou, cara, procure alguma coisa pra fazer aqui, que senão você vai ficar maluco. E aí veio a calhar de estar dentro de uma coisa que eu conheço, e eu também tô com meu compadre, que é o Caíco, que jogou no Internacional, Santos, Ponte Preta, enfim, né, que é meu compadre. A gente abriu essa escolinha junto, e isso aí fez muito, mas muito bem, assim, para minha família, para a Juliana, que ela faz parte do marketing, dos vídeos da academia, com esses contatos com os pais. A Juliana é uma mulher, ela não é muito de ficar falando com pessoas que ela não conhece, assim, e aquilo ali também tá fazendo muito bem para ela. Então, assim, Bicalho, cara, no começo foi difícil, ainda né? Porque a gente tem a saudade do país, não tem como não sentir saudade do país. Estamos há 8 horas do Eu já sou direto. um pouco mais desligado, eu já sou um pouco mais como que eu posso ser desligado da família, porque meus pais são falecidos, né? E aí os irmãos viram tudo parente. Quando der, eu vou visitar vocês. É verdade. Um abraço pra você, meu irmão. Aí a gente tem que aproveitar isso aqui, ó. Mas a Juliana não. A Juliana já tem a mãe dela, né? Já tem os netos que agora vêm pra cá. Então, isso aí eu acho que ainda pega um pouquinho, assim, a saudade. Mas também nada que aí você pega e vai um dia lá, visita todo mundo. A mãe dela vem pra cá também, fica um tempo. Então essas coisinhas eu acho que ainda tem ali de saudade do nosso país. Cara. Não tem como não falar. A gente falar hoje de comida, restaurante, isso aí já foi superado, né? Isso aí já foi embora, né? Você foge um pouco, vamos comer mexicano, vamos comer uma comida mexicana, mudar alguma coisa, porque mercado, comida brasileira cheio esquece, aqui. Né? Estamos aqui então assim, essa dificuldade assim fora que eu acho que não tem, mas isso aí é uma coisa que pega um pouquinho na adaptação, mas depois
você já entra nessa rotina, você já cria uma rotina de casa, de filho na escola, então acho que isso aí você supera em 8 meses. Rodrigo, foi um prazer te receber aqui. Pô, já acabou? Cara, nem doeu, né? O flamenguista é assim, ó, tá vendo? Pô, ele acelerou esse relógio aí. É. Foi um prazer enorme te receber, assim, poder falar da sua história. Eu queria compartilhar realmente sobre o Rodrigo, cara sensacional. Toda vez que a gente conversa, é aquele papo prazeroso. Eu lembro aquela vez que a gente tomou um café, foi tão legal, a gente conversou a primeira vez sobre a escolinha. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, principalmente para a pessoa que tem um sonho e deseja ter uma experiência fora do país, enfim, uma mensagem que pudesse passar um pouco do que você viveu e vive, né, para que as pessoas possam, de alguma maneira, chegar à conclusão do que é melhor para a vida delas. Cara, a mensagem que eu passaria assim, né, se você, independente do país que você vai, eu acho que, primeiro de tudo, passa por um bom advogado, que aqui não estou falando, mas é a maior pura verdade, escritório aqui, Bicalho, e aí você se programar, eu acho que você tem que programar desde o dia em que você resolveu ou sair do seu país, ou fazer essa mudança, até o momento final de você estar recebendo sua documentação. E venha com documentação, se você for vir morar nos Estados Unidos, venha com documentação, porque faz muita diferença. Faz muita diferença isso de trabalho, documentação que você vai ter que ter aqui no país, de você estar com uma vida mais tranquila, não ter que ficar se preocupando com polícia, com esses tipos de coisa. Então, indico para vocês aí o Bicalho aí, que vai fazer uma diferença tremenda aí nessa sua vida e nessa próxima mudança, assim, né, se a gente for falar de transição para algum outro tipo de país. Obrigado, Rodrigo. Obrigado você que acompanhou até aqui o nosso bate-papo campeão com Rodrigo Xerife. Até a próxima.